Bom dia a todos, muito bom estar com vocês aqui mais esse sábado para estudar a Palavra de Deus. O nosso discípulo de hoje é Judas Tadeu e a gente conta com a brilhante participação da professora Silvia. Então já sabe, né? Pega caderno, pega caneta, pega tudo que for necessário, não deixa passar nenhuma dúvida. E o nosso convite também é para que na próxima terça-feira você participe com a gente da nossa live no Instagram para tirar dúvidas, para fazer perguntas, sinta-se à vontade. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de estudar e de conhecer um pouco mais da tua palavra. Ó Pai, abre nosso entendimento nessa manhã, fala aos nossos corações e abençoa a professora Silvia de maneira muito especial. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oi, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. Eu estou aqui para a gente estudar sobre um apóstolo da série de estudos da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Nós já tivemos alguns estudos que foram muito bons e é um desafio, após esses estudos, eu falar do apóstolo Judas Tadeu. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, assim como falou o pastor Eduardo, a gente tem que se cuidar para que a gente não esteja no isolamento espiritual. Eu concordo plenamente com ele, acho que a gente precisa aproveitar esse tempo da melhor maneira que a gente puder. Deus, ele tem o controle de tudo, ele é soberano, ele é dono do tempo, dono das nossas vidas, e que a gente possa, no tempo de dúvida, de incerteza, para alguns de medo, de tristeza, que a gente possa adorá-lo em todo o tempo, buscá-lo em todo o tempo. E uma das maneiras da gente fazer isso é através da palavra de Deus. Eu queria deixar para vocês aquele versículo do Salmo 121, que fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a gente tem um antídoto contra todo esse tempo de fake news e dúvidas e incertezas e medos. Nós temos a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente está no caminho certo. Eu quero parabenizar a EBD por essa iniciativa de fazer os estudos online. Não me sinto confortável em fazer estudo online. Não tenho nem equipamentos que sejam muito bons para isso. Você está vendo a qualidade da imagem aí, não está muito legal. Mas pelo propósito, pelo conteúdo, acho que vale a pena passar por esse desafio. Para mim é um desafio. E depois desses estudos tão bons, em que a gente aprendeu sobre Tomé, que do rótulo de incrédulo passamos a vê-lo como uma pessoa sincera, uma pessoa corajosa. Também André, que era um discípulo mais dos bastidores, como falou Zé Marcos, e mesmo assim levou muitas pessoas a Jesus. E também o estudo que teve do apóstolo João, que esse sim é muito conhecido, esse deixou para nós muita literatura, muita revelação. Então a gente vê que cada um tem seu lugar, tem seu valor no reino de Deus. Por isso que Jesus chamou a cada um de maneira diferente, com temperamentos diferentes, como a gente viu com Zé Marcos também.
E hoje vou falar de um discípulo que também é dos bastidores, não é muito conhecido. É o Judas Tadeu. Não sei se você já ouviu falar desse discípulo. Eu vou contar um fato engraçado que aconteceu comigo. Pode rir de mim, mas há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir a Veneza, na Itália, e lá existe a igreja de São Marcos, a Praça de São Marcos, né, que é muito famosa, e a igreja de São Marcos. E nesses lugares a igreja é um ponto turístico, porque é um lugar histórico, é como se fosse visitar um museu. Você chega lá, tem toda a história, toda a biografia daquela pessoa, e os restos mortais dele estão lá, né? E lá, lendo nas plaquinhas, lendo as informações, é que eu fui perceber que ele não era um dos 12 apóstolos. Como assim? Só porque existe o Evangelho de Marcos. Eu era daquelas que se falasse assim, quem foram os 12 apóstolos? 4 eu já ia dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois eu ia pensar nos outros 8. Toda errada, né? Porque desses 4 que escreveram os evangelhos, só Mateus e João que foram apóstolos. Mas por isso que eu acho interessante a gente estudar as biografias deles, porque tem coisas que passamos apercebidas por nós, né? Então vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Espero que dê tudo certo. Sobre esse discípulo, vamos identificar, né, quem ele era, quem é esse Judas Tadeu. Bom, o nome Judas é bem conhecido da gente, na verdade, e era um nome muito comum daquela época. Mas quem vem à mente quando a gente fala em Judas? Não é difícil, né? Vem logo o nome, é um nome pejorativo, vem logo a imagem de quem? Do traidor, do Judas Iscariotes, perdão. E por ser um nome comum daquela época, existiam, só no Novo Testamento, eu encontrei 6 Judas diferentes. E nos Evangelhos, 3. Os 6 diferentes são Judas Iscariotes, que foi o apóstolo traidor, Judas, irmão de Jesus. Você sabia que Jesus teve irmãos e irmãs? Judas Tadeu, que é esse apóstolo que a gente está estudando. E aí no livro de Atos a gente encontra Judas o Galileu, Judas de Damasco e Judas, o líder da igreja de Jerusalém. E um grande desafio de falar desse apóstolo, do Judas Tadeu, é que praticamente não tem informações sobre ele na palavra, na Bíblia. A biografia dele é quase nenhuma, né? Mas a gente vai aqui desvendar algumas coisas. Primeira coisa é identificar quem ele é, tá bom? Então tá, vamos para a eliminação, porque dos 3 que aparecem nos evangelhos, um fica fácil da gente perceber que ele não era. Porque os 2 aparecem na mesma lista que tem o nome de todos os apóstolos, todos os discípulos. Então lá em Lucas 6, de 13 a 16, a gente tem esse texto falando que Jesus chamou os seus discípulos e tem o nome de todos eles. No versículo 16, a gente observa que existem 2 Judas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então, por eliminação daqueles 3 que aparecem no Novo Testamento que eu falei, nos Evangelhos, a gente já sabe que Judas Iscariote não é o nosso apóstolo, e sim esse outro que também aparece aqui no versículo 16, Judas, filho de Tiago. Beleza. Só que tem uma coisa. Existem algumas linhas de pensamento que dizem que esse Judas, filho de Tiago, que a gente viu aqui nessa lista em Lucas 6, é o mesmo Judas, autor da Epístola de Judas, que é o penúltimo, um dos últimos livros do Novo Testamento. Então, esse Judas, autor do livro de Judas, era o Judas, irmão de Jesus. E aí, esses 2 textos aqui, tanto Marcos 6:3 quanto Mateus 13:55, traz a lista dos nomes dos irmãos de Jesus.
fala assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Então, a gente sabe que Jesus teve irmão chamado Tiago e irmão chamado Judas. Quando a gente vai lá para Judas, no versículo 1, o próprio autor do livro se identifica como servo de Jesus e irmão de Tiago. Então, nesse irmão de Tiago aí, ele se encaixa como irmão de Jesus. Aí você vai perguntar: mas Silvia, por que ele não disse que ele era o irmão de Jesus, já que ele era irmão de Tiago e irmão de Jesus? E aí eu vou te responder falando de uma outra pessoa, do próprio Tiago, que na epístola dele ele também não se apresenta como irmão de Jesus. Eu creio, e o que se diz é que eles fizeram isso porque é como se eles não se considerassem nem dignos de dizerem que eram irmãos de Jesus. Por isso que eles se autodenominam servos de Jesus. Mas, de fato, eles eram irmãos. Ok. Aí você vai falar: então tá, Silvia, então o Judas Tadeu não é o Judas, irmão de Jesus. Mas eu vou te dizer que se você colocar na internet Judas Tadeu, vai aparecer em diversas páginas que ele é o autor da Epístola de Judas, ou seja, que ele é o irmão de Jesus. E por que dessa confusão, dessa certa confusão? Não existe um consenso de 100% de que são duas pessoas diferentes. Porque no texto original da Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, a expressão que está lá é Judas de Tiago. Não diz que ele é filho de Tiago e nem irmão de Tiago. Então isso dá margem para mais de uma interpretação. Então a Igreja Católica seguiu a interpretação que é Judas, irmão de Tiago. Esse Judas lá de Lucas 6:16. Então aqui a gente observa dois textos diferentes, um escrito Judas, irmão de Tiago, que você encontra na versão da Bíblia Almeida, Corrigida e Fiel, e Judas, filho de Tiago, que se encontra também nas 3 outras versões que eu pesquisei: Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida e NVI. Ok, tá ganhando, 3 contra 1. Mas eu não pesquisei em todas as versões da Bíblia, então não sei se realmente só aparece Judas, irmão de Tiago, na Almeida Corrigida e Fiel. Mas existem 2 fatos que nos fazem acreditar que de fato eles eram pessoas diferentes. Que Judas Tadeu não era Judas, irmão de Jesus. Quais são esses fatos? Vamos lá, os textos bíblicos. Um dos argumentos de que o apóstolo Judas Tadeu não era o Judas, irmão de Jesus, se encontra no próprio livro de Judas. No versículo 17, o autor do livro de Judas, ele fala dos apóstolos, mas não como se fosse um deles. Esse texto aqui, olha: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não se coloca como um dos apóstolos. E o outro texto, que eu acho que é até mais completo para a gente entender isso, está lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 a 5. É um texto que a gente pode observar que os irmãos de Jesus não criam nele, não eram seguidores dele, não eram discípulos dele, enquanto ele estava exercendo seu ministério. Então aqui fica muito claro, olha. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então os irmãos de Jesus falaram assim: olha só, já que você faz isso, vai lá para os seus discípulos, não se esconde aqui não. Então eles não eram discípulos de Jesus. Então nessa época, Judas, irmão de Jesus, não era seu discípulo, tá bom? Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante, Você vê aqui que Jesus ele não tinha o apoio dos seus irmãos.
de uma boa parte, né, da sua família. E é interessante que hoje em dia, às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente sem apoio, pode ser pelo nosso cônjuge, pode ser pelos nossos pais, ou os nossos filhos ou irmãos, mas nem Jesus teve apoio 100% da família, com todos os sinais, com tudo aquilo que ele fazia, com toda a sabedoria que era sobrenatural. Ele mesmo assim tinha os seus irmãos incrédulos no seu ministério, em quem ele era. Então, isso é um aprendizado para a gente de que a gente não deve desistir do nosso propósito, do nosso chamado, da nossa missão, se a gente não tiver apoio. Não seja por isso, porque quem chama garante, né? Deus, ele nos chama para uma missão, para um propósito, e ele garante. Ele está conosco, né? Todos os dias. Em nome de Jesus. Caminhando um pouquinho, então a gente já viu que ele não era Judas Iscariotes, isso é muito fácil de ver. A gente já viu indiretamente que ele não era o Judas, irmão de Jesus. Então, por eliminação, dos três que aparecem nos evangelhos, ele é Judas, filho de Tiago. Nós ficamos com o filho de Tiago e não com o irmão de Tiago, porque se ele fosse irmão de Tiago, ele seria o Judas, irmão de Jesus. E Judas, filho de Tiago, aparece tanto no texto de Lucas, quanto no texto de Atos, em várias versões. No texto de Mateus e de Marcos, aparece um outro nome, Tadeu, e daí é que vem Judas Tadeu. E ainda no texto de Mateus, em algumas versões, como a Almeida Corrigida e Fiel e a Almeida Revista e Corrigida, existe uma outra expressão chamada de Lebeu, apelidado Tadeu. Então, por isso que, se a gente for juntar todos os nomes dele, temos Judas, que aparece em Lucas e em Atos, temos Tadeu, que aparece em Mateus e Marcos, e temos Lebeu, que aparece em algumas versões de Mateus. E esses nomes, tanto Tadeu como Lebeu, são nomes tidos como apelidos. E em algumas vertentes dizem que foram nomes usados, apelidos usados, propositalmente para diferenciar o Judas, Tadeu, Lebeu, do Judas Iscariotes. Quando aparece Tadeu e Lebeu, não aparece o nome Judas, tá? Mas são as mesmas pessoas. E quais os significados desses nomes? Por que será que ele ganhou esses apelidos, né? Porque apelidos geralmente tem a ver com alguma característica nossa, né? Eu não sei qual apelido eu tenho, não lembro mais, isso é coisa de criança. Mas, enfim, apelido tem a ver com as nossas características, geralmente. Vamos lá. Judas vem do hebraico, significa louvor a Deus. É a mesma raiz do nome Judá. Tadeu vem do aramaico, significa filho do peito, filhinho do coração. E Lebeu do hebraico, que também significa coração, íntimo. Então a gente vê aí que ele ganhou esses apelidos, talvez ele fosse uma pessoa assim, parecida com quem? Com qual apóstolo que a gente já até estudou? Com João, o apóstolo do amor. O pastor Felipe teve o prazer de apresentar, né? De falar dele. Ok. Então, como eu disse, tem poucos relatos bíblicos sobre Judas Tadeu. A biografia dele praticamente não existe na Bíblia. Existe um texto, apenas um texto, que relata algo que Judas Tadeu falou para Jesus. Então vamos ver qual é esse texto. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, e eu coloquei aqui os versículos 21 a 23, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso foi Jesus falando para os seus discípulos. Então, aqui está escrito: disse então Judas, não o Iscariote. João fez questão de diferenciar. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama,
guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aqui a gente observa que a pergunta de Judas Tadeu foi até uma pergunta inocente, né? Mas por que a nós e não ao mundo? Não foi uma pergunta confrontadora. Eu acho que ele achou estranho, né? A missão de Jesus é muito grande. Ele não vai se revelar só a esse pequeno grupo. Mas é porque ele mostra uma simplicidade na maneira de pensar, né? Ele estava restrito à barreira do tempo, à barreira do espaço, enquanto a resposta de Jesus mostrou que nada disso era limitante para que ele se revelasse a toda a humanidade, na eternidade, né? Então, o Judas Tadeu, ele mostra com essa pergunta a sua simplicidade na maneira de pensar. A resposta de Jesus foi além daquilo que ele imaginava, assim como sempre é, né? A Bíblia fala que os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus planos são maiores que os seus. Deus fala isso com a gente. Então, para a gente entender a mente de Cristo só com o Espírito Santo agindo no nosso pensamento, porque nós somos muito mais limitados. Então, só o Espírito Santo pode nos revelar os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor. Tá, a gente tem esses poucos relatos bíblicos, então existem muitas conjecturas, né, que a gente poderia fazer sobre a personalidade dele. A gente viu que os outros apóstolos que a gente estudou até agora tiveram atitudes que a gente pôde fazer inferências sobre até temperamentos deles, mas sobre Judas Tadeu, só com essa pergunta, talvez seja muito pouco para a gente fazer inferências sobre personalidade, sobre caráter. Não é difícil. Mas a gente pergunta, né? Será que ele tinha um coração amoroso? Será que ele era sensível? Por isso que ele recebeu aqueles apelidos, filhinho do coração, né? Será que ele era o filho mais novo? Porque um dos apelidos era filhinho da mamãe. E o que será que aconteceu com esse apóstolo após a morte e a ressurreição de Jesus, né? Nós não sabemos. A gente não sabe nem como ele iniciou o ministério ao lado de Jesus, como ele foi chamado, isso não está relatado. A Bíblia não relata como foi o chamado de todos os apóstolos. Mas ele ficou assim mais no anonimato. Isso a gente pode dizer com certeza, assim como o André, né? Existem outros relatos sobre Judas Tadeu, mas não são relatos baseados na Bíblia. Então, são coisas que existem algumas controvérsias, fatos históricos, e aqui eu vou relatar o que eu encontrei, que é praticamente um consenso em várias fontes. Alguns relatos históricos, então, sugerem que alguns anos após aquele episódio lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, esse apóstolo levou o evangelho para a região norte, uma cidade chamada Edessa, atualmente seria a região da Turquia, e ele curou o rei daquela localidade, chamado de Rei Abigar. Então, ele cumpriu, né, sua missão de levar o evangelho, foi para aquele povo que ainda não conhecia Jesus como Senhor, como Salvador, e ainda manifestou o poder de Deus lá através dessa cura. Um outro relato também é que acredita-se que ele foi espancado até a morte com um bastão por causa da sua fé. Ele foi fiel até a morte. Esses fatos históricos eu encontrei no livro História Eclesiástica do historiador Eusébio do século IV. Então, resumindo sobre a vida de Judas Tadeu, o que a gente pode dizer que ele nos ensina? Diferente do Judas Iscariotes, ele demonstrou que foi um verdadeiro discípulo de Jesus, concorda comigo? Foi filho da perdição, né? Se perdeu totalmente. E ele não. Ele seguiu os passos de Jesus e continuou a obra de Jesus.
levando o reino de Jesus a outros lugares, a outras pessoas. Assim como Jesus espera que façamos hoje, né? Você é um discípulo, nós somos discípulos e nós continuamos esse ministério, né? Então, Judas Tadeu mostrou fidelidade em seu ministério, uma vez que foi até martirizado por conta da sua fé, segundo fatos históricos. E algo que ele nos ensina muito claramente é que nós não precisamos ser muito conhecidos, ter muita fama, para fazermos diferença na vida das pessoas, como discípulos de Jesus. Não tem problema nenhum em ter fama. Alguns discípulos são muito conhecidos, como João, como Pedro. Não tem problema algum, é o propósito de Deus para a vida de cada um. Mas o fato de não ser conhecido não faz com que a obra na vida dele seja menor. Tá? É algo que, assim como André, da aula do Zé Marcos, ele enfatizou muito isso. Nem todos vão ter destaque, nem todos vão ser conhecidos. Mas, aqui eu quero destacar isso. A gente conhece muito pouco sobre alguns, mas Jesus conhece no íntimo, no profundo, inteiramente. Isso é o mais importante. Bem, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês da dificuldade de informações sobre Judas Tadeu? Então, aí quando Patrícia me falou, né, eu fui lá fazer uma pesquisa rápida e falar assim, vou ver o que tem sobre esse apóstolo, que eu também não conhecia, né, sobre ele. E aí eu vi logo, gente, que não tinha quase nada, e falei, Patrícia, e agora? Não tem nem como dar uma aula de meia hora sobre esse apóstolo, é muita pouca informação. E aí Patrícia combinou comigo uma coisa muito legal, ela falou assim, Silvia, já sei, podemos falar então das características de um discípulo de Jesus, né? De qualquer discípulo de Jesus, características que se espera que qualquer discípulo de Jesus tenha. Aí eu falei, então realmente é algo bem relevante para a nossa vida, algo que faz parte de nós, né? E aí eu busquei alguns livros que tem lá em casa sobre discipulado, que a gente gosta, a gente se envolve com o discipulado, a gente crê que é algo essencial na vida da igreja, né? E um dos livros que eu mais gostei, vou mostrar aqui para vocês, tá invertido, né? Mas é Manual do Discípulo. Muito bom esse livro, muito profundo, assim, é um livro que tem consistência. É um livro para o estudo entre o discipulador e o discípulo, mas que vai fundo, sabe? Não é superficial, vai muito fundo na vida do discípulo. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisinhas que eu separei, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, estudar sobre discipulado, sobre discípulos, envolve muita coisa. É um assunto bem vasto, né? Peraí, que eu fiz uma coisinha aqui. Peraí. Vou compartilhar a tela de novo com vocês. Então, vamos lá. Aqui é ao vivo, gente. É isso que acontece. Ainda mais a pessoa como eu, que não tem prática nenhuma de fazer isso, mas tudo bem. Então, eu queria compartilhar com vocês e perguntar a vocês, né, trazer essa reflexão. Eu tampei aqui. Será que eu consigo mexer? Consigo. Aqui tem uma pergunta, né? E você? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Assim como o Judas Tadeu foi e muitos outros? É algo que a gente deve se perguntar, né? Porque assim, a gente se converte, a gente se torna um crente em Jesus, a gente vai para a igreja, mas às vezes a gente pode estar acostumado àquele ambiente, acostumado a ser chamado de crente, mas as bases de um discípulo de Jesus, será que a gente está observando mesmo? Será que a gente está vivendo isso? Vamos pensar então juntos. Eu separei 3 características assim, básicas, principais,
Dessas aí a gente pode destrinchar centenas. Mas eu coloquei o seguinte: um discípulo, ele aprende de Jesus. Ou seja, a fonte do aprendizado dele, a inspiração dele, a referência dele é Jesus. A outra característica é que esse discípulo que aprende de Jesus, ele pratica o que Jesus ensina. Ele não ouve uma coisa, aprende uma coisa e faz outra. Não, ele anda de acordo com aquilo que ele aprendeu. E a terceira característica é que o discípulo que aprende de Jesus e pratica aquilo que Jesus ensinou, ele vai ter o desejo natural de ensinar a outros o que aprendeu. Ou seja, ele vai gerar outros discípulos. Não tem como ficar uma água parada. Ele vai ser uma água corrente, ele vai levar vida a outros. Ai, meu Deus. Só um minutinho. Eu não vi. Agora sim. Então, nesse livro, nesse manual do discípulo, eu achei esse texto aqui, esse relato, e achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. Preste atenção. No ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo campanhas evangelísticas nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam a sua mensagem do Evangelho. Então alguém lhe perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante seus sermões. Ele respondeu: nós só saberemos depois de 5 anos. Aí é estranho, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é conhecermos a Jesus e seus ensinamentos, mas outra coisa é segui-lo. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes, mas o termo cristão é mencionado apenas 3 vezes. O que isso nos diz? Eu coloquei o título desse slide como multidão ou discípulo. Talvez pudesse ser discípulo ou cristão, porque aqui, nesse último parágrafo, ele entende que cristão é aquele que realmente se identifica com Jesus. E discípulo é aquele que está seguindo, mas às vezes está seguindo meio de longe, sabe? Está só no meio da multidão, mas não é um verdadeiro cristão. Não fez um compromisso verdadeiro com Cristo. E aqui eu achei interessante essa questão de quantas pessoas. Tem gente que está muito preocupada com o número, né? É algo que a gente precisa tomar cuidado. Se Deus quiser que muitos se convertam verdadeiramente, se tornem cristãos, Ele vai fazer isso. Mas nós não temos que nos preocupar com o número. Nós temos que nos preocupar com a essência. Então, muitas vezes o número não significa uma essência verdadeira. Ok. Então, vamos lá para a primeira característica que eu falei, aprender com Jesus. O discipulado opõe-se à massificação do caráter. O discípulo busca sua identidade em Deus. Ele quer crescer, para cumprir sua missão no reino de Deus. A proposta do discipulado é profundidade, mergulhar na vida cristã. Ou seja, cada um vai ter uma missão, cada um, Deus tem um propósito específico. Não adianta querermos ser igual a todos. A gente tem que ser igual a alguma coisa, nos princípios da palavra, mas não na nossa história de vida. Né? A gente não tem que ser, nós não somos assim, produção em série. Não. Nós somos aqueles que somos diferentes, mas temos algo em comum, que é a vida de Cristo em nós. Então, o discípulo, ele ama a profundidade, ele quer mergulhar na vida cristã. Ele não tem aquela vida assim, sabe, aquela água com açúcar de cristianismo. Ele ama e deseja conhecer mais as Escrituras. Quem não tem interesse pelas Escrituras, sinceramente, está se enganando. Não é um discípulo de Jesus verdadeiro, precisa se despertar. O discípulo verdadeiro, ele lê, ele estuda,
medita. Existe diferença nessas três coisas e nós já podemos estudar isso na nossa escola bíblica. E ele desenvolve a habilidade de conhecer e manejar bem a Bíblia. Tem gente que se contenta em não saber e admira aqueles que sabem onde estão os livros da Bíblia, mas isso deveria ser uma coisa comum entre nós, muito comum entre nós. E muita gente não sabe e também não se incomoda muito em saber, o que é mais triste. O discípulo sente falta da presença de Deus em sua vida, busca essa presença através de momentos intencionais. Ele não deixa acontecer, se rolar, rolou. Ele busca, ele sabe que ele precisa cultivar a presença de Deus na vida dele. Como isso? Momentos de oração, momentos de adoração, momentos em que a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus. Nós vamos conhecer a Deus verdadeiramente e sermos conhecidos por Ele. Nós vamos ter um relacionamento mais próximo, não de servo somente, não aquele que serve. Servir a Deus é parte da nossa vida cristã. Mas ser amigo de Jesus, é coisa de discípulo e não só de servo. Ser amigo de Jesus é coisa de discípulo, e quem é discípulo vai servir, mas o contrário nem sempre é verdade. Muitas vezes um servo, ele não é um verdadeiro amigo, ele não é um discípulo. Ele está ali no meio da multidão, legal, quero ajudar, vou fazer, mas relacionamento com Jesus como amigo ele não busca, ele não tem. Nós precisamos incentivar as pessoas a isso, principalmente os que chegam. E esse discípulo que aprende com Jesus, ele não se contenta com uma vida superficial em relação à fé. Ele vai viver sempre acima da mediocridade, sempre acima da média. Ele é mais intenso, ele tem mais sede, mais fome do que a maioria. Pode ter certeza. Bom, aquele que aprende, agora ele pratica, porque é algo natural. Ser discípulo é ser um verdadeiro adorador, comprometer-se com a pessoa de Jesus, seus ensinos e reino. Ele não negocia princípios e deseja ser santo como Deus é santo. Ou seja, ele anda nos caminhos do Senhor, naquilo que a palavra do Senhor coloca como direção. Busca conhecer a vontade de Deus, além de conhecer, busca obedecer e se submeter. Não é como o jovem rico. Joel sempre fala, que o jovem rico fez a pergunta certa para a pessoa certa. Mas quando ele ouviu a resposta, ele simplesmente não decidiu seguir aquela resposta. Então, a gente precisa desejar não só conhecer, mas obedecer aquilo que Deus quer. O verdadeiro discípulo também, ele prefere obedecer, e o falso discípulo é aquele que, se der, ele obedece. Se não for assim, dá muito trabalho, muita renúncia, sabe? Se não for incomodar muito, mudar muito a minha vida, aí eu obedeço. E não é assim. A gente precisa obedecer incondicionalmente. E assim como ter um amor incondicional a Deus, que vai nos capacitar a ter um amor incondicional ao próximo e a nós mesmos. Porque quando a gente ama a Deus, a gente percebe o quanto o amor dele é grande, a gente recebe o amor dele também, e isso nos capacita a amar o outro. Não é um amor humano, é algo divino, literalmente, vem da parte de Deus, é um amor diferente. E também o discípulo de Jesus que ouve e pratica, ele vai manifestar o fruto do Espírito, ele vai ser cheio de Espírito, porque ele tem contato com Deus, ele busca Deus, ele aprende da palavra de Deus. Não tem como ele não manifestar o fruto do Espírito: mansidão, paciência, alegria, domínio próprio, vários outros. São 9. Vamos lá. E além de aprender, além de viver aquilo que aprende, ele tem o desejo de que outros também vivam isso, vivam essa experiência. Então ele é uma pessoa que consegue testemunhar de forma eficaz a respeito da sua fé em Jesus. Eu sempre, com os meus alunos da EBD, eu desafio eles a darem respostas para algumas perguntas e falo assim: pensa que é alguém no seu trabalho que está te perguntando coisas relativas à fé, né? E é
isso, a gente tem que estar pronto para responder qual é a razão da nossa fé, né? Da nossa esperança. Então, o discípulo de Jesus, ele tem isso, porque ele traz isso no coração. Ele também é uma pessoa que se empenha em fazer conexões com as pessoas, criar laços com as pessoas do corpo de Cristo. Isso vai facilitar com que ele possa passar esses ensinamentos a outros. Ele não é uma pessoa que gosta de se isolar. E também não sente vergonha de identificar-se com seu mestre, de ser identificado como um cristão. Pelo contrário, isso para ele é uma honra. Então, no meio dos amigos não crentes, no meio lá do trabalho, da faculdade, dos parentes não crentes, só Jesus na causa, aquilo que a gente passa, às vezes até chacota e provocações, mas ele está ali firme, ó. Ele sabe quem ele é, ele tem a identidade dele em Deus muito bem definida, ele é bem resolvido. E os discípulos se engajam no reino, eles querem participar da missão de ganhar o mundo para Jesus. Então é natural que um discípulo de Jesus goste de servir, de trabalhar, de levar a mensagem do Evangelho de diversas maneiras. São comprometidos com a causa do seu mestre e geram discípulos. O discípulo verdadeiro, ele é um discipulador. Ele vai dar frutos. Olha esse versículo. Isso foi deixado para nós como uma ordem e muitas vezes nós negligenciamos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é o que nos espera como discípulos. Nós precisamos discipular outros. A pessoa, ela vai se achegar a Cristo através da sua vida na vida dela. Agora, vou falar uma coisa para vocês, para a gente quase concluir aqui. É uma escolha nossa ser um verdadeiro discípulo. Nós podemos, gente, passar a nossa vida inteira frequentando, de repente, um templo, ouvindo mensagens, mas não nos tornarmos verdadeiros discípulos. Já parou para pensar nisso? Alguns podem até discordar do que eu estou dizendo. Mas, aqui, ó, vamos ler aquilo que eu escrevi. Quem decide ser um discípulo de Jesus e não um mero religioso, caminha na dinâmica constante da conversão, ao contrário dos que são apenas cristãos nominais. Então, existe uma dinâmica na conversão. Você se arrepende, você se humilha na presença de Deus, você pede perdão, você se alegra com o perdão de Deus, você compartilha isso com o outro. É dinâmico, não é aquela água parada. Um discípulo de Jesus faz parte de uma minoria de pessoas que não se contentam com a mera casca de religiosidade que tem caracterizado a vida de muitos. Isso é sério, né? Religiosidade parece até que é uma coisa que pega na gente e que se a gente deixar, a gente nem percebe mais que ela já tomou conta. Então, uma minoria de pessoas, isso eu peguei desse livro aqui, Manual de Discípulo. E é verdade, parando para refletir, muitas vezes a gente só está ali reproduzindo, sendo religioso. E não é isso que Deus tem para nós. A vida cristã é uma aventura emocionante e não um enfado como para os que querem viver a superficialidade do comprometimento com Jesus Cristo. Então, se está chato, se está monótono a sua vida cristã, isso faz até com que você deixe de viver muitas experiências com Deus. Não se contente. Não é isso que Deus tem para nós. O que Ele deixou? A vida abundante. E muitas vezes a gente não está com essa vida abundante. Que a gente cada dia lembre disso e não se contente. Caso a gente esteja, desanimado com a nossa vida cristã. E, por último, o falso discípulo pensa muito nas vantagens do céu, mas não consegue viver no reino aqui e agora. Então, o que Deus tem para nós, as maravilhas já começaram, já se iniciaram. Se você é um discípulo, você percebe isso porque você está transmitindo vida. Então, a vida circula em você. Nós precisamos fazer com que a vida circule em nós. Senão vai parecer que é, aquela mesmice. Enjoa, né? Mesmo lugar, todo domingo, mesmas pessoas, sem vida, sem presença do Espírito em nós, não dá para ser. Enjoa.
E agora, para finalizar mesmo, queria só pontuar os riscos que você corre se você quiser ser um verdadeiro discípulo, porque assim, é uma escolha e tem um preço. Então não vou falar só das maravilhas, né? Vamos falar da realidade, porque essa escolha tem que ser muito consciente. Então a gente pode perder até alguns amigos, porque tem gente que não vai nos compreender e vai preferir se afastar. Poderemos ser censurados por familiares. Eu tenho certeza que muitos de nós já viveu situações assim, de familiares não nos compreenderem. Seremos incompreendidos pela sociedade. Teremos que renunciar, assim como os atletas renunciam a muitas coisas, muitos prazeres que a maioria acha normal e vive normalmente, mas por causa da disciplina que eles precisam para alcançar o objetivo. Assim nós, como discípulos, teremos que renunciar. Em alguns casos, sofreremos perseguição por causa da nossa fé, assim como vários apóstolos. Poderemos ter que sacrificar alguns planos e sonhos. Será que estamos dispostos? Será que a nossa vida está inteiramente nas mãos de Deus? Sabendo que os sonhos dele são maiores que os nossos, os pensamentos dele são maiores que os nossos, então é só uma questão de confiar, porque ele tem o melhor? Bom, também teremos que nos submeter ao senhorio de Jesus e também nossas prioridades serão afetadas. Aí cada um na sua realidade sabe que as suas prioridades poderão ser afetadas. Não vem em primeiro lugar aquilo que eu quero, mas sim aquilo que Jesus quer de mim, aquilo que Ele requer de mim. E é isso. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui até o final. Espero que alguém tenha ficado até o final. Espero que, independente da minha maneira de falar, da imagem que não está muito boa, você absorva esses ensinamentos que não são meus, mas são ensinamentos da Palavra de Deus, tá bom? Um beijão e a gente se vê lá na live, que é outro desafio. Eu nunca fiz live, mas vou estar lá. Um beijo, tá? Tchau.